Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, eu sou Giba e você está aqui no meu canal Coisas de Giba. Solta a vinheta! E hoje eu tenho aqui para mostrar para vocês mais um joguinho bem legal aí de lógica e estratégia, que é o Itori. Então vocês podem ver aí, né? Tem um site aqui que dá para jogar online, eu vou deixar na descrição, tá? É aqui o puzzle-itori.com, tá? Ele tem vários tamanhos, então, por exemplo, aqui no site dá para jogar aqui 5x5, que é esse caso aqui, né? Números de 1 a 5. Tem 10x10, 15x15, 20x20, né? E pode encontrar em outros lugares com outros tamanhos também, tá? Então eu vou explicar aqui como é que funciona. Então, aqui já é um exemplo resolvido. Então dá para perceber aí que nas linhas aqui não tem números repetidos, né? Nem nas colunas, tá? Tá vendo aqui, ó, 4, 5, 3, 1, nenhum repete, 2, 1, 5, 4 não se repete, 1, 4, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 4 e na coluna também, 4, 1, 2, 5, 2, 4, 3, 1, 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4 e 1, 4, 2. Então esses que estão preenchidos são números que eram repetidos, né? E que foram eliminados, tá? E outra particularidade, né, quando solucionado, é que esses números que estão, né, sem estarem pintados, eles formam uma área única, tá vendo? Então, por exemplo, se esse 1 fosse pintado, que não é permitido pela regra do Itori, esse 2 ele ficaria isolado, então não pode. Então a solução é ter uma área única, ok? Tá? Então basicamente o que a gente vai ter que fazer? Pintar alguns números de forma que fique com essa área única. Nesse caso aqui não aconteceu de nenhum preto ficar mais próximo de outro preto, porque assim não pode ter. Se aqui está preto, todos que estão em volta tem que ser brancos, tá? Aqui em cima, embaixo, esquerda e direita. Agora, se fosse aqui na diagonal, ó, nesse caso aqui, ó, o 2, o 5, o 3, eles poderiam, né? Tipo aqui, ó, o 1 poderia, contanto que não feche algum número isoladamente, tá? O que não pode é ter dois pretos na horizontal ou na vertical, tá? Então, a grosso modo, a regra é essa, tá? Agora vamos para um exemplo aqui para a gente, né, descobrir como é que a gente faz para resolver, né? Como encontrar quais números nós vamos pintar. Bom, vamos então aqui para um exemplo de como jogar o Itori. Então a primeira coisa é procurar para ver se tem, né, 3 em sequência. Então, ó, olhando nas linhas, não tem 3 em sequência. E olhando em coluna, ó, nós temos 5, 5, 5. Tá? Então, quando tem 3 em sequência, ou até mesmo, né, quando tem um número entre outros dois iguais, é que no caso aqui o 5 é igual, né? Automaticamente nós vamos deixar em branco. Então nesse site aqui, né, se você é destro e usa o botão da esquerda como botão principal, você clica com o botão da direita que ele vai ficar branco, ou seja, nós não estamos pintando o número, tá? Então quando tem um número entre dois iguais, e pode ser igual ou diferente, tá? O do meio automaticamente ele é branco. Por quê que a gente já faz isso? Porque se a gente colocar como preto aqui, automaticamente por uma regra do Itori que diz que não pode
ter dois pretos, tanto na horizontal quanto na diagonal, automaticamente a gente vai ter que selecionar esses dois como branco. Tá vendo que ele já deixa até em vermelho? Que na mesma linha não podem ter números iguais. Então, por isso que quando tem um número entre dois iguais, que esse do meio ele tem que ser branco. Então vamos, deixa eu desselecionar aqui. Tira. Então ele tem que ser branco, ok? Então se ele é branco, então os outros eles vão ter que ser pretos, ok? Que mais? Tem mais algum com 3 iguais aqui nas colunas? Não, né? Não. Tá? Vamos ver se tem mais algum número entre dois números iguais. Ó, aqui, ó, 4, 2, 4. Né? Pela mesma lógica dessa aqui, né? Se a gente colocasse preto aqui, a gente iria selecionar dois brancos aqui, porque não pode ter um preto do lado do outro, então tem que ser os dois brancos. E não pode ter dois brancos na mesma linha. Então por isso que nós temos que deixar o do meio sempre em branco, tá? Eu ainda não vou pintar de preto porque tem uma regra aqui que eu vou aproveitar para ensinar, aproveitar que está aparecendo aqui, tá? Depois eu pinto esse aqui de preto, né? Mas outra regra que é assim, quando tem dois números juntos e um terceiro separado, né, 2, 2 e esse 2, automaticamente esse 2 ele tem que ser pintado, tá? Por quê? Porque se você colocar esse aqui em branco, deixa eu ver, esse aqui vai ser preto e esse vai ser preto também, né? E não podem ter dois pretos juntos, tá? Então, por isso que automaticamente esse tem que ser preto, tá? Aqui, como é branco, na mesma linha tem outro 2, automaticamente ele vai ser preto. Opa, esse aqui não era para ficar branco, tá? Então, se esse vai ser preto, em volta não pode ser preto, tem que ser branco, ok? Que mais? Tem mais algum que está aí no meio de dois iguais? Vamos ver. Nas linhas não. Nas colunas também não. Então aqui, ó, aqui é preto, em cima é branco, do lado é branco. E aqui também do lado é branco. Como aqui já está branco, aqui embaixo não tem. E na esquerda não tem, são só esses daqui. Tá? Então, pela primeira regra de números iguais e ter um no meio, a gente colocar em branco, não tem mais nenhum caso. Tá? Teve aquela regra que a gente viu de dois juntos, um separado. O separado a gente sempre deixa em preto. Tá? E agora a gente vai ver o que dá para eliminar de números iguais nas linhas e colunas. Então, ó, começando por esse 2 aqui. Na mesma linha tem outro 2? Não. Na mesma coluna tem um 2? Não. Então não tem o que fazer. 5. Tem algum outro 5 na linha? Não. Na coluna tem um 5? Não. Esse 4. Tem algum 4 na linha? Não. E na coluna, opa, tem outro 4. Então se já tem um 4 aqui selecionado, o outro tem que ser preto, ok? Então, esse é preto. O que mais que a gente pode ver aqui? O 2, a gente já viu, não tem outro 2 aqui. O 3, não tem nenhum 3 aqui, nenhum 3 aqui. O 5, nenhum outro 5 aqui, nem aqui. E o 4 também, nenhum, nem aqui, nem aqui. Esse 1, por exemplo, ó, tá vendo? A primeira coisa que eu mostrei foi aquela área toda aberta. Então, se a gente colocar o 1 como preto, a gente vai deixar esse 5 isolado. Tá vendo que ele fica até em vermelho? E não pode. Então, automaticamente, esse 1 é branco. Ok? E tem algum branco, algum outro 1 na
coluna ou na linha? Não. Então, também não tem o que fazer. Esse 4, ó, já tem um 4 aqui. Tem 4 aqui na coluna? Não, mas tem na linha. Então, se já tem um branco, esse aqui é preto. E, como não pode ter preto do lado de preto na horizontal e na vertical, então esses dois aqui tem que ser brancos. Vamos ver se dá para eliminar alguma coisa por esse 2. Nada na coluna, nada na linha. E esse 2 aqui também, nenhum 2 na coluna, nenhum 2 na linha. Tá? Vamos ver o que mais que dá pra gente fazer aqui, ó. Esse 3, se a gente deixar ele preto, nós vamos isolar o 2. E não pode, né? Então tem que ser branco. Tem algum outro 3 aqui? Não, e nem aqui. O que mais? Ó, aqui é preto, então aqui não pode ser preto, tem que ser branco. E como já tem o 4 branco aqui, não pode ter 2 4s, então esse é preto. E do lado de um preto tem que ser um branco. Certo? Aqui, se for preto, o que que acontece? Vai deixar o 2 isolado e não pode, então tem que ser branco. Que mais? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4. Esse 5, se a gente colocar preto, o que que vai acontecer? Vai isolar o 4. Então esse 5 só pode ser branco. Se já tem um branco aqui, esse tem que ser preto. E colado nos pretos tem que ser branco. Então tá vendo que agora ficou uma área toda isolada. Não tem nenhum número que está sozinho. Então a gente vem aqui no Done e parabéns, você resolveu o quebra-cabeça em 8 minutos. Certo? Então, basicamente, o jogo é esse. Agora eu quero ver se tem alguma situação aqui. Vamos ver se eu, colocando no hard aparece de uma técnica nos cantos. Bom, então aqui tem um caso, né, de uma técnica de canto. Quando acontecer de terem 3 números iguais aqui numa quina, o que que você faz? Se você, por exemplo, colocasse aqui como branco no canto, aqui na quina, você teria que deixar, então, já que já tem o 5 aqui, esse 5 seria preto e esse 5 seria preto, o que isolaria o 5, se você deixar ele em branco. Então, você tem que, quando for assim, sempre colocar preto na quina. E aí, automaticamente, esses dois vão ser brancos, ok? Então essa é mais uma técnica. Bom, então esse aí é o Itori, jogo bem rapidinho, né? Jogo bem legal, nível mais avançado já, né? Precisa de um pouco mais de paciência, né? E técnicas, mas o legal é começar, claro, pelos mais fáceis, pois com o tempo você consegue ir para o médio, depois para o mais difícil e acaba ficando mais desafiador, tá? Então, se você gostou, dá aquela curtida, aproveita, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e clica também no sininho para receber notificação de vídeos novos. E aproveita também para assistir os demais vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal. E também siga o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima. Abraço!